Saudações a você, estudante que procurou esse canal para aprender um pouco mais sobre a física. Eu sou o professor Gilberto. Na aula de hoje, nós vamos aprender o que significa medir e sobre o Sistema Internacional de Unidades. Então, aproveite essa aula e vamos lá. Medir significa comparar. Imagine que você precisasse medir o comprimento de um lápis, mas não tem uma régua. Aí você resolve usar seu polegar. Então você teria 1, 2, 3, 4 polegares. O problema é que cada pessoa tem a largura do polegar diferente uma da outra. Então eu não posso usar o polegar, o meu polegar, como uma unidade padrão, né, para fazer uma medida, ou seja, para comparar o comprimento do lápis com o meu polegar. Eu preciso de uma unidade que seja padrão, ou seja, igual para todo mundo. Realmente existe até no sistema técnico inglês, que a gente vai comentar lá na frente, uma unidade de comprimento chamada polegada. Só que não é um polegar qualquer. Essa polegada ela é padrão. Ela equivale a 2,54 centímetros. Aí sim, definindo a polegada como 2,54 centímetros para todo mundo, aí sim eu posso usar a polegada como unidade padrão. Mas no sistema internacional, nós não usamos a polegada. Para o sistema internacional, a unidade de distância ou de comprimento, como de um lápis, é o metro. Nós vamos ver isso lá na frente, mas é bom que vocês entendam que a gente, para fazer uma comparação, ou seja, fazer uma medida, a gente vai precisar de uma unidade padrão. No nosso caso, a gente vai falar sempre, ou melhor, quase sempre no metro, ok? Agora vamos falar de massa. Se você quer medir a massa de um corpo, um peixe, por exemplo, você tem que comparar com outra. Vamos usar esse corpinho de metal e para fazer essa comparação, você vai ter que usar uma balança. Vamos usar uma balança de braço. De um lado você vai colocar o corpinho de metal, do outro o peixe. Se ficar em equilíbrio é porque tem a mesma massa. Você acabou de comparar e medir a massa do peixe. Esses corpos de metais são produzidos com uma massa definida, uma massa padrão, que no sistema internacional é chamada de quilograma e usada para medir massa. O Sistema Internacional de Unidades. Vimos que medir nada mais é do que comparar uma unidade padrão com aquilo que você quer medir, né? Por exemplo, o polegar com o comprimento do lápis. A massa padrão com a massa do outro corpo. Então isso é medir. Medir significa comparar. Comparar aquilo que você quer com uma unidade padrão. Bom, mas no passado isso era meio complicado, porque cada cultura, cada país normalmente tinha as suas próprias unidades de medida. E isso complicava quando você fala de produção científica, quando você fala de comércio. E principalmente na questão científica. Imagine você pegar um livro de ciências, onde as unidades você não conheça, sejam completamente diferentes daquelas que você está acostumado. Então, por isso é importante ter um sistema onde, mundialmente, todos possam usar as mesmas unidades. Esse sistema foi criado a partir de 1960. Inicialmente, ele se chamava Sistema MKS, ou seja, para a distância era usado o metro, para a massa o quilograma, para o tempo o segundo. E depois ele evoluiu para o Sistema Internacional de Unidades, que é mais dinâmico. No Sistema Internacional de Unidades, que padroniza mundialmente as unidades a serem usadas, nós temos algumas unidades fundamentais. E a gente vai dar uma olhada agora numa tabela, onde você tem ali as unidades padrões para cada grandeza. Nesse caso, a gente vai dar enfoque às grandezas físicas, ok? Então vamos dar uma olhada. Bom, aqui nós temos uma pequena tabela com algumas grandezas do sistema internacional. Como nós já tínhamos visto, para comprimento a unidade padrão é o metro, o símbolo é o M minúsculo. Para massa, o quilograma, o símbolo Kg minúsculo. Para o tempo, a unidade padrão é o segundo, o símbolo é o S minúsculo. Para a intensidade de corrente elétrica, em homenagem a um cientista francês que viveu entre o final do século XVIII e início do XIX, o André-Marie Ampère, foi homenageado com a unidade de corrente elétrica. Percebam que, apesar de ser um nome próprio, aqui está escrito com letra minúscula, porque isso aqui não é mais o sobrenome do Ampère. É a unidade de corrente elétrica. Agora, o símbolo, sim, maiúsculo. Para a temperatura acontece alguma coisa parecida. A unidade padrão
de temperatura é o Kelvin, em homenagem a Lord Kelvin ou a William Thomson, que foi também um cientista que estudou e desenvolveu a parte da termodinâmica, que contribuiu muito para a Revolução Industrial com as máquinas térmicas. Então, em homenagem a ele, o símbolo da unidade, o símbolo é o K maiúsculo e a unidade o Kelvin. A quantidade de matéria o mol, o símbolo mol, a intensidade luminosa o candela, o símbolo CD. Então vamos continuar. O sistema inglês de unidades. Bom, essa tabela a gente compara o sistema internacional com o sistema técnico inglês. A gente começa com a grandeza comprimento ou distância, onde no sistema internacional a gente já viu que é o metro, a unidade padrão. No sistema inglês é o pé ou a polegada. Esse é o pé padrão, aqui é a polegada padrão. Então, do inglês foot e inch para polegada. A massa no SI, quilograma, no sistema inglês é a libra. Aqui, às vezes, a gente vê essa unidade em embalagem de alimentos, ou que tem a massa do que está ali dentro e que vem em libras. Força, no sistema internacional é o Newton, no sistema inglês é a libra-força. A pressão é o Pascal, também em homenagem a um cientista francês que trabalhou essa questão da pressão exercida pela atmosfera e tudo mais. Então, foi homenageado com a unidade Pascal. E no sistema inglês é o PSI. Essa unidade do sistema inglês a gente vê muito nos calibradores de pneus, nos postos de gasolina. Aqui, para trabalho e calor, lembrando que trabalho e calor são formas de energia que passa de um sistema para o outro, a gente tem um Joule no sistema internacional, também em homenagem a um físico que contribuiu na área da termodinâmica. E no sistema inglês é o BTU, que certamente vocês já escutaram essa unidade quando compra um aparelho de ar-condicionado. Então, o calor que ele retira do ambiente é medido em BTU. Bom, a velocidade em metro por segundo no SI, milha por hora no inglês, aceleração metro por segundo quadrado no sistema internacional, pé por segundo quadrado no inglês, a área metro quadrado no sistema internacional, pé quadrado, polegada quadrada no inglês e também de forma parecida com o volume. No sistema internacional é o metro cúbico, no sistema inglês é o pé cúbico e a polegada cúbica. Bom, eu acho que para a gente é interessante a gente saber quais são as unidades do sistema internacional, mas também é importante conhecer algumas unidades do sistema inglês, já que devido à Revolução Industrial e o domínio tecnológico da Inglaterra, que impôs a todo mundo as suas unidades, até hoje a gente conhece e usa alguma dessas unidades do sistema inglês. Os americanos que herdaram também as unidades, também herdaram também o poderio tecnológico e militar sobre o mundo, então continuamos a usar muitas dessas unidades. Agora, nos trabalhos científicos, até mesmo elaborados pelos americanos, pelos ingleses, eles já adotam bastante as unidades do sistema internacional, exatamente para que todo mundo consiga falar a mesma linguagem, né? A linguagem das unidades padronizadas para todos. Então, essa questão de um sistema mais geral é bem interessante, principalmente para o mundo acadêmico, onde a gente troca conhecimento, onde se troca informação. Então, a aula de hoje a gente termina aqui, e na próxima a gente vai continuar a falar de medidas, no entanto, em relação aos números, quando você faz uma medida, né? Esses números, a gente vai tratá-los como algarismos significativos, e é o tema da próxima aula, e espero que vocês depois venham também a assistir essa videoaula. Fica um abraço, espero que tenham gostado da aula.